na palavra de Deus junto com os irmãos, tendo por base a epístola de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler um texto muito conhecido dessa epístola, que é o capítulo de número 5 e o versículo de número 18. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Diz-nos assim a palavra de Deus: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto conhecido por nós, e muito conhecido por nós pentecostais, pois fala, principalmente o versículo 18, que lemos a respeito do enchimento do Espírito Santo. Eu conheço irmãos no bairro em que moro, um certo senhor, que vive, na maior parte do tempo, embriagado. E com certeza você deve conhecer uma pessoa assim. Quando ele não está embriagado, ele é uma pessoa tímida, uma pessoa que não costuma falar muito, mas quando ele está embriagado, certa feita, eu estava chegando em casa, se eu não me engano, saindo de casa, e ele se coloca na frente do carro e fica na frente do carro resmungando sem querer sair da frente do carro. Quando ele está sóbrio, parece que ele nem se lembra disso. Nós vemos com isso, irmãos, com essa breve história, que a bebida alcoólica, a embriaguez, faz com que a pessoa ela perca os seus sentidos e fica dominado pela bebida. Inúmeras vezes nós encontramos aquele senhor caído na rua ou andando, resmungando no meio da rua, e quando ele não estava assim, ele estava sóbrio, trabalhando, fazendo alguma coisa normal. Esse é o poder da bebida. Paulo, no capítulo 5 de Efésios, ele trata sobre como o crente ele deve ter a sua vida após receber a graça de Deus. O crente ele deveria viver uma vida de santidade, uma vida longe das coisas do mundo, uma vida que agradasse ao Senhor. Se nós lermos o capítulo 5, a partir do versículo 1, ele diz que os crentes deveriam ser imitadores de Deus, como filhos amados. E que coisa, irmãos, interessante que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que nós devemos imitar Deus, sermos igual a Deus, vermos como Deus age e agirmos como Ele age. Isso é imitar. Ele está falando para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados, porque o filho, geralmente, ele se espelha no pai, ele toma as características do pai e ele absorve essas características na maioria das vezes. Isso não é regra, mas um filho criado com aquele pai que vai o ensinar, geralmente ele vai
seguir os padrões daquele pai. E ele continua falando, no versículo 3 ele fala: mas toda prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém os santos. Versículo 4: nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convêm, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eles receberam a graça de Deus, e é o que Paulo trata do capítulo 1 até o capítulo 3 de Efésios. A partir do capítulo 4, Paulo ele vai falar sobre o dever também do crente, porque uma vez que recebemos a graça de Deus, não temos que ter a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na nossa vida em vão. Antes nós temos que viver uma vida que agrade a Deus, mas essa vida que agrade a Deus, para nós vivermos, nós temos que ter também o auxílio de Deus. E nós devemos sempre viver entregues a Deus, para que Deus nos ajude a ter uma vida de santidade, a uma vida que agrade ao Senhor. Quando Paulo ele está falando disso, os irmãos podem fazer a leitura, mas nós vamos andar aqui para adiantar. Ele está falando como o crente deve viver uma vida diferente da vida do mundo, uma vida que agrade a Deus. No versículo de número 18, ele diz aos irmãos e dá uma ordem aos irmãos, exorta os irmãos a não se embriagar com vinho em que há contenda. E Paulo ele está aqui prestes a contrastar a vida no Espírito com a vida sem o Espírito. Porque a pessoa que está vazia do Espírito, ela precisa se encher de muitas outras coisas, buscando a satisfação pessoal, buscando a satisfação dos seus desejos, e essa pessoa acaba não encontrando nada. É assim a pessoa que se dá ao vinho, que se embriaga. Essa pessoa está buscando satisfazer os seus desejos, ela está buscando viver num mundo, quem sabe que ela poderia criar este mundo mais ideal, mas na verdade ela perde ali as suas faculdades mentais e acaba ficando refém, acaba ficando escravo de um vício. E Paulo diz que este vinho, que é um vinho alcoólico, há contenda nele. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo ele faz um contraste entre a embriaguez com o enchimento com o Espírito Santo, porque aquele que se enche com vinho em que há contenda, ele perde para o vinho a sua faculdade mental, ou seja, ele deixa de fazer aquilo que ele outrora faria, ou faz aquilo que outrora ele deixaria de fazer. Quando Paulo fala aos irmãos, para os irmãos se encherem do Espírito Santo, o que quer dizer isso? A primeira coisa que nós temos que observar é que Paulo ele está usando aqui o plural, enchei-vos do Espírito Santo. Ele está falando para os crentes de Éfeso, mas ele não está falando apenas com a liderança de Éfeso. Ele não está falando apenas com o regente do conjunto de Éfeso, ou com o líder de mocidade de Éfeso, porque não só a liderança deve ser cheia do Espírito Santo, mas todo crente verdadeiro, fiel em Jesus, deve ser cheio do Espírito Santo. E é uma ordem, enchei-vos do Espírito Santo. E essa ordem está destinada a eles, ou seja, eles que deveriam se encher do Espírito Santo. Irmãos, quando vejo isso, essa expressão que Paulo ele utiliza, é claro que quem enche com o Espírito Santo é Deus.
Quem enche com o Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo está dando uma ordem aos irmãos para que eles se encham do Espírito Santo. Porque é Deus quem vai derramar do seu Espírito. É Deus quem vai encher do seu Espírito, mas o crente deve estar na posição em que Deus quer para que ele encha o crente do seu Espírito. O crente deve estar com as atitudes corretas diante de Deus, para que Deus o enche com o seu Espírito, ou o encha com o seu Espírito. Enchei-vos do Espírito de Deus. Mas enchei-vos com o Espírito Santo. E por que Paulo, irmãos, ele dá esta ordem para os irmãos de se encherem do Espírito Santo? Por que Paulo? Porque é tão necessário que os crentes se encham do Espírito Santo. Nós temos que entender aqui esse enchimento do Espírito Santo não apenas como um recipiente que recebe um certo líquido ou alguma coisa que o faça encher. Mas esse enchei-vos aqui quer dizer que o Espírito Santo tenha domínio sobre vós. Porque inúmeras vezes quando a Bíblia usa essa expressão de se encher, a Bíblia está falando sobre o domínio de algo. Por exemplo, quando a Bíblia fala a respeito de que eles foram cheios ou estavam cheios de ira, ou seja, a ira havia os dominado. Isso é tão verdade, meus irmãos, que quando Samuel derrama o óleo para ungir Davi, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apodera de Davi, ou seja, o Espírito Santo toma posse da vida de Davi. A partir daquele momento, Davi, ele iria ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo não é apenas falar em línguas estranhas todos os cultos, não é apenas ter inúmeros dons espirituais, mas ser cheios do Espírito Santo é sermos dominados pelo Espírito Santo. Isso é tão verdade, meus irmãos, que Paulo está tratando aqui até desde antes do capítulo 5, no capítulo 4, a partir do versículo 17, Paulo está tratando sobre a santidade da vida cristã. Sobre nós temos uma vida santa, uma vida diante da presença de Deus. E o que tem a ver o versículo 18 com todo este contexto? É porque o crente só viverá uma vida de santidade. O crente só viverá uma vida na presença de Deus se ele estiver dominado pelo Espírito Santo. Se ele não estiver dominado pelo Espírito Santo, não adianta ele tentar viver uma vida que agrade a Deus, porque ele não vai conseguir. Porque nós precisamos da graça de Deus, que é dada pelo Espírito Santo, para nós podermos, meus irmãos, fazer alguma coisa. Para vivermos uma vida de santidade. Então nós podemos dizer aqui também, porque o apóstolo usa a expressão enchei-vos do Espírito, essa expressão também dá um entendimento de que nós devemos viver uma vida nos enchendo, ou seja, enchermos-nos continuamente. Nós somos cheios do Espírito Santo, mas se nós não tomarmos cuidado, nós podemos nos esvaziar dele. Porque se nós deixarmos a vida de oração para lá, se nós deixarmos a vida de comunhão com Deus e com o Espírito Santo para lá, nós corremos o risco, e com certeza se deixarmos nós pecaremos, e se nós pecamos nós afastamos o Espírito Santo. Como a Bíblia fala de algo contínuo, de uma vida contínua de enchimento do Espírito Santo, quando Paulo ele diz, andai em espírito, a expressão andar também fala-se de continuidade, fala-se de perseverança, fala-se de alcançar um objetivo ou até alcançar um objetivo, nós estaremos caminhando, e nós devemos caminhar no Espírito Santo, nós devemos ter uma vida inclinada para o Espírito Santo, sob o domínio do Espírito Santo. E ele diz, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, se você vive uma vida no Espírito, se você anda no Espírito, você vive uma vida de santidade perante a presença do Senhor.
Andai em espírito, enchei-vos do Espírito Santo, que o Espírito Santo tenha domínio sobre as vossas vidas. E ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, fala-se também sob o domínio e a influência do Espírito Santo, as nossas vidas tendem a cumprir a vontade de Deus. E ser cheio do Espírito também significa nós vivermos com os frutos do Espírito em nossas vidas. Quando o crente está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus, e o crente ele está cheio de Deus, o crente ele está dominado por Deus, o crente ele está sendo dominado em todas as suas faculdades. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo terá domínio, mas como é um enchimento, é algo completo, é algo até a boca, em todas as áreas da nossa vida, nós temos que viver pelo Espírito Santo, andarmos pelo Espírito Santo. Se é na nossa casa, nós temos que ser dominados pelo Espírito Santo. Se é na rua, nós temos que ter o Espírito Santo dominando a nossa vida. Se é na escola, nós temos que ter o Espírito Santo. Se é no trabalho, o Espírito Santo tem que dominar as nossas vidas. A nossa vida vai ser conduzida pelo Espírito Santo, ou seja, pela vontade de Deus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, ou nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios de tudo aquilo que Deus tem para nós. E Deus, Ele enche o seu povo com o propósito, que já vimos aqui, viver uma vida de santidade. Porque a Bíblia diz que nós somos feitos, nós não fomos salvos por obras de justiça que nós fizemos. A salvação é pela graça de Deus, não há um mérito em nós para sermos salvos. Foi a graça que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. É a graça de Deus que nos salva, porém nós fomos salvos e somos feituras de Deus para as boas obras. Quando Deus nos salva, nos regenera através do seu Espírito Santo, a obra do Espírito Santo começa em nossa vida com a regeneração. O crente nasce de novo, é lavado pela palavra, ele é uma nova criatura, e a partir deste momento o Espírito Santo passa a ter o domínio sobre a sua vida, gerando dentro do seu ser os frutos do Espírito, e esse crente vai caminhando para a glória de Deus. É por isso que nós vivemos, é por isso que estamos aqui pregando, é por isso que você está aí no seu lar, ouvindo essa palavra, assistindo, porque você quer viver para a glória de Deus. E pode ter certeza de uma coisa: se você não está aí com a TV ligada em uma novela, mas está assistindo o culto, é porque o Espírito de Deus está te dominando e te levando a querer as coisas de Deus. Para vivermos uma vida de santidade, o Espírito Santo nos domina, e temos que dar a Ele este domínio. Você não vai conseguir sozinho, você não tem capacidade sozinho, você vai viver errando, você vai viver pecando. Você precisa que o Espírito Santo esteja abundantemente habitando em teu coração, para que assim você possa, meu irmão, dominar mais do que qualquer outra coisa, mais do que as suas concupiscências. Se o Espírito de Deus dominar você mais do que as suas concupiscências, do que os prazeres dessa terra, você será uma bênção nas mãos de Deus. Nós somos cheios do Espírito Santo para viver uma vida de santidade. O Espírito de Deus enchia e enche, para que nós possamos também ter capacidade de exercer a obra de Deus. Nós vemos isso em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Nós vemos Deus capacitando Bezaleel e Aholiabe para a obra do santuário. Que coisa tremenda, meus irmãos! Estes homens não fizeram faculdade de artifício. Estes homens não frequentaram escolas para aprender a fabricar o que eles fabricaram. E as coisas que eles fizeram ali, são coisas extraordinárias.
O Espírito Santo, a Bíblia diz que desce, Deus falando a Moisés, que Deus encheu a eles com o Espírito Santo. Deus derramou sobre eles o Espírito Santo, e eles tiveram sabedoria em todo o artifício, para fazer, irmão, coisas extraordinárias, as obras ali do templo. Aprenderam a mexer com marcenaria, aprenderam a mexer com ouro, aprenderam a mexer com prata, aprenderam, meus irmãos, a fazerem obras de artes, porque o Espírito Santo, que é o dono da sabedoria, o Espírito de sabedoria veio sobre eles, e eles ficaram aptos para realizar a obra de Deus. Deus também, através do seu Espírito, enche homens, como em Números 11, do 24 ao 29, quando Moisés acha que está muito pesada a sua caminhada, e ele pede a Deus a morte, ele clama a Deus porque ele não estava mais aguentando suportar aquela multidão de 600 mil homens de pé, fora as mulheres, fora as crianças. Ele não estava mais conseguindo, e ele clama a Deus, e Deus fala para ele separar 70 anciãos do povo, que eu vou tirar do Espírito que está sobre você, perdão, eu vou tirar do Espírito que está sobre você, e vou colocar sobre estes 70, vou repartir sobre os 70, A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus desceu sobre aqueles homens, eles começaram a profetizar e foram capacitados por Deus para a liderança do povo de Israel. Não tem líder, não há homem de Deus que possa conduzir o povo de Deus sem que o Espírito Santo venha estar o dominando. É necessário que o Espírito Santo o domine. É necessário que o Espírito Santo dê a ele capacidade. Imagine, meus irmãos, sem o Espírito Santo para conduzir a obra de Deus, pararíamos na primeira adversidade. Pararíamos, meus irmãos, na primeira dificuldade. Mas é o Espírito de Deus que capacita os homens de Deus para a boa obra. É o Espírito de Deus que dá capacidade, que dá força, que dá estratégia. Deus pode nos usar na nossa capacidade. Nós temos que nos esforçar até o ponto que podemos ir. Nós temos que nos preparar na palavra e naquilo que podemos nos preparar. Mas a partir daí, meu irmão, é o Espírito Santo quem vai trabalhar e vai agir no meio da igreja. Se nós quisermos deixar o Espírito Santo de lado para dominarmos a igreja, certamente nos tornaremos apenas religiosos. A obra não avança, a obra não cresce. É necessário que o Espírito Santo venha estar dando estratégias, venha estar dando capacidade, venha estar dando orientação, venha estar dando força de vontade, nos levante nos momentos em que precisamos. E o Espírito Santo de Deus, sempre quando enchia alguém, era manifestado a elocução. As pessoas geralmente pronunciavam depois de serem cheios do Espírito Santo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, palavras. As pessoas falaram. Estes 70 homens, quando foram cheios do Espírito Santo, começaram a profetizar. Começaram a profetizar no meio ali da congregação, do arraial. Nós vemos também quando Zacarias foi cheio do Espírito Santo, o pai de João Batista, em Lucas capítulo 1 e versículo 67. Eu vou estar lendo para os irmãos. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo
e profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Ele é cheio do Espírito Santo, e a partir do momento que é cheio, ele fala. Nós vemos também, logo depois, no próprio capítulo 1, Jesus, ou melhor, no próprio capítulo 1 de Lucas, Isabel, quando vai visitar, ou Maria, quando vai visitar Isabel, e chega na casa de Isabel, e saúda a Isabel, e a Bíblia diz no versículo 41 que aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E a partir do momento que era cheia do Espírito Santo, ela começa a louvar e exaltar o nome do Senhor. Então nós vemos, meus irmãos, que quando o Senhor nos enche, Ele nos enche também para capacitarmos, para nós adorarmos a Deus e para nós pregarmos a sua santa palavra. Em Atos 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce, todos são cheios do Espírito Santo, e todos começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concede que eles falem. Nesta ocasião, Pedro, ele se levanta e ele começa a falar de Jesus, a pregar a respeito de Jesus, e a Bíblia diz que depois daquele sermão, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus Cristo, porque um crente cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo tem liberdade de usar para falar com quem ele quiser. Pedro também, quando é inquirido pelo Sinédrio, após a cura daquele paralítico da porta formosa do templo, ele, a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo, Atos 4, versículo 8, ele começa a falar diante daqueles homens. Aqueles homens se admiram e viram que ele tinha andado com Jesus, porque ele começou a pregar a palavra de Deus na autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando enche o crente cheio do Espírito Santo, ele tem ousadia para falar a palavra de Deus. Após este episódio de João ter sido preso, Pedro e João terem sido presos, a igreja se põe a orar por eles. A Bíblia diz que depois dessa perseguição a igreja começa a orar, e a Bíblia diz que eles oram para que Deus estenda a sua mão, para que se façam sinais e prodígios no nome do seu santo Filho Jesus. E a Bíblia diz que, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles saíram mesmo diante da perseguição que estava, mesmo diante da iminente prisão que poderiam sofrer por estarem pregando a respeito de Jesus, mas eles com ousadia saíram e pregaram a palavra de Deus, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo também vem sobre nós, para que nós venhamos suportar as agruras desta vida e as dificuldades, as perseguições. A Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Após o Espírito Santo ser visto descendo sobre ele em forma corpórea de pomba, depois do seu batismo, ele é levado para o deserto, e ele fica 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo no deserto. Ele resiste à tentação, ele resiste à afronta do diabo. O Espírito Santo estava sobre ele o enchendo. Louvado seja Deus. Estevão, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo e de fé. Ele prega a respeito de Jesus, fala a respeito do templo. É considerado aquela pregação dele como blasfêmia, que ele fala contra o templo. Diziam que ele estava falando contra o templo. Pegam em pedras, atiram contra ele,
E a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo e fitando os olhos no céu, viu o céu aberto e Jesus Cristo de pé à direita do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É porque quando estamos cheios do Espírito Santo, pode vir a afronta, pode vir a luta, pode vir a perseguição. O Espírito está nos consolando, está nos levantando, está nos ajudando, está fazendo com que nós venhamos caminhar um pouco mais. O que eu quero dizer para concluir aos irmãos é que todos nós devemos viver cheios do Espírito Santo. Eu faço uma pergunta para você aí agora. Você está cheio do Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo nesse exato momento? Responda com sinceridade para você. Responda com sinceridade se você está cheio do Espírito Santo, ou você está dando lugar à carne. Você ou anda no Espírito ou anda na carne. Responda com sinceridade. Responda diante de Deus com sinceridade. Se você está vivendo uma vida no Espírito, está cheio do Espírito aí, pois bem, que maravilha, estou vivendo cheio do Espírito Santo. Mas se você não está cheio do Espírito Santo, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Se eu não estou cheio do Espírito Santo, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Mas, irmão Apolo, como eu me encho do Espírito Santo? Primeiro, você tem que ter uma vida consagrada. Você tem que viver uma vida longe das coisas que agradam a sua carne. Como eu disse, o Espírito e a carne, eles batalham entre si. Ou nós andamos em Espírito e não cumprimos as concupiscências da carne, ou nós andamos na carne e não cumpriremos a vontade do Espírito. Das duas uma, ou você anda no Espírito para fazer a vontade de Deus, ou você anda na carne para fazer a vontade do diabo. Então você tem que ter uma vida consagrada. Isso você só pode ter uma vida consagrada mediante oração e meditação na palavra de Deus. É uma vida devocional, é uma vida de contínua oração, orar sem cessar. Assim como você deve andar em Espírito, ou seja, viver em Espírito, assim como você deve se encher do Espírito, ou então constantemente se encher do Espírito, assim também você deve constantemente orar. Porque se você para de orar, se você deixa de buscar a Deus, você também deixa de dar ao Espírito autonomia sobre a sua vida. Uma vida de oração é necessária. Uma vida de oração é precisa. O versículo 19, Paulo continua dizendo: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando no vosso coração. Então vocês têm que viver uma vida para as coisas de Deus. Quando o crente, ele vive mais para o jogo. Quando o crente, ele vive mais para o entretenimento. Quando o crente, ele vive mais para a novela. Quando o crente, ele vive mais para as coisas deste mundo, menos para Deus, ele não vai conseguir se encher do Espírito Santo. A partir do momento que você desligar essa televisão, você está recebendo tudo aquilo que é de Deus. Você está recebendo salmos, hinos, cânticos espirituais, está louvando a Deus, está engrandecendo ao Senhor no vosso coração. Aí você sai daqui e vai para alguma coisa mundana, alguma coisa que vai encher o teu coração de outra coisa que não agrada a Deus. E eu estava meditando esses dias a respeito, depois de fazer uma leitura de um livro, o que nós damos para Deus. O versículo 16 do capítulo 5, Paulo, ele diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus.
Remir o tempo aqui, essa expressão remir, remissão, é comprar pagando um preço. O Senhor Jesus nos remiu, nos redimiu, pagou um preço pelo nosso resgate. Remir o tempo aqui é você arrumar o tempo, é você comprar o tempo, é você dar um jeito de ter tempo para as coisas de Deus. Enquanto nós vivemos amontoado de coisas para fazer e deixarmos Deus de lado, nós não vamos nos encher do Espírito Santo. Enquanto nós darmos mais tempo para qualquer outra coisa, damos mais tempo para a televisão, damos mais tempo para as coisas deste mundo do que para a oração, porque nós conseguimos ficar sentados para assistir um filme, quem sabe, para assistir um jogo de futebol, 1, 2 horas, mas para a oração, ficar 10 minutos é difícil demais. Isso é a nossa carne nos puxando, nos fazendo não querer as coisas de Deus. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você tem desejo pelas coisas de Deus. Você tem desejo de fazer as coisas de Deus. Nós conseguimos ficar muito tempo fazendo qualquer outra coisa, nos divertindo, nos entretendo com as coisas que este mundo tem para oferecer, mas nós não pegamos a nossa Bíblia para ler e para meditar na Bíblia Sagrada. Onde nós somos cheios do Espírito Santo com essa atitude? Aleluia, glória a Deus. Nós conseguimos viver muito para as coisas deste mundo, e esta geração está vivendo muito para as coisas deste mundo e deixando as coisas de Deus de lado. Mas Deus está dizendo: é possível você viver uma vida cheia do Espírito Santo, mas você só poderá viver se você deixar as outras coisas. É darmos tempo, é entregarmos o nosso tempo a Deus. E que Deus ajude a nossa geração, que Deus ajude a cada um de nós, e que Deus nos encha do seu Espírito Santo, e que se há alguma coisa no teu coração, algum arrependimento, porque você está dizendo aí na sua casa: eu poderia fazer mais para Deus, eu poderia entregar-me mais para Deus, eu poderia dar para Deus, eu não estou fazendo, eu preciso melhorar. Aleluia. Se há um arrependimento em teu coração, eu quero orar por você, pedindo para que aí mesmo na sua casa o Espírito de Deus venha te encher neste momento. Talvez você está confessando: eu não estou tendo desejo de orar, eu não estou tendo desejo de meditar na palavra, eu não estou tendo desejo de até mesmo estar nos cultos, estou confortável aqui em casa. Eu não posso estar nos cultos, mas isso não está fazendo diferença na minha vida. Eu não estou sentindo nenhum peso quanto a isso, nenhuma tristeza quanto a isso, nenhum pesar quanto a isso. Deus, Ele está vendo o teu coração, e se Ele vê um arrependimento em teu coração, Ele vai te encher do seu Espírito Santo. Neste momento, o Espírito de Deus vai tomar conta da tua vida, o Espírito de Deus vai te conduzir.